Eu assisti ao novo Evil Dead, o Em Chamas, e me peguei pensando no que diabos virou essa franquia, onde por mais que tenham ideias legais, o resultado nem sempre as acompanha. Começando na origem de tudo, em 1981, a gente tem o primeiro Evil Dead, que acompanha um grupo ali de 5 amigos que vão passar um final de semana numa cabana isolada, onde eles encontram um livro amaldiçoado que vai possuindo cada um por vez. Logo nesse primeiro filme, a gente tem o Sam Raimi sendo um diretor estreante, trabalhando com baixo orçamento e fazendo um filme de terror que ia ser alçado ao posto de cult, de ser gore demais, de inclusive ser proibido em alguns países, mas ao mesmo tempo esse primeiro filme já trouxe algumas características, alguns elementos que se tornariam identidade do que é Evil Dead. A questão da casa isolada, do livro amaldiçoado e desses possuídos, dos Deadites, né, que é como eles são chamados mesmo. O Evil Dead 2, por sua vez, surge 6 anos depois, num lugar curioso porque ao mesmo tempo que ele parece uma espécie de remake do primeiro por conta da sequência inicial, ele é um outro filme próprio que acaba sendo também uma espécie de continuação. E ele traz um protagonismo que está mais presente nesse segundo filme. A gente tem o Bruce Campbell sendo o Ash, que vai passar um tempo ali com a sua namorada nessa cabana, só pra, então, de novo, descobrir a porcaria do livro dos mortos, o Necronomicon, né? E aí ela ser possuída e ele ter que lutar pela sobrevivência dele. Só que a grande questão do Evil Dead 2 é justamente que ele é a mesma coisa não sendo. Porque se o primeiro é o terror mais puro, por assim colocar, o segundo ele vai misturar o terror com a comédia, que eu acho que é algo tão bacana, mas parece ser tão difícil de ser feito, como eu vou comentar mais pra frente no vídeo. E o segundo filme, que é o meu favorito, ele cria essa identidade particular, justamente misturando o terror com a comédia, muito presente na personificação do protagonista, do Ash se tornar esse avatar dessa comicidade junto com o terror, de ter a cena dele lutando com a própria mão, dele correndo sendo perseguido pela entidade lá, pelo demônio, e é uma sequência que dura e dura e dura. Ele encontrando a serra elétrica e mandando um groove, é esse tipo de coisa, sabe? E aí quando a gente vai pro terceiro filme, o Army of Darkness, né, Uma Noite Alucinante 3, muda-se de novo toda a proposta do filme, porque é o Ash na época medieval tendo que lutar contra um exército de mortos-vivos e no processo se tornando um herói para todas aquelas pessoas que estão ali. E é engraçado porque o Evil Dead 3, que é o que eu menos gosto, ele de novo se transforma, ele vira uma outra coisa. Ele vira uma aventura cômica na Idade Média. Mas o terceiro eu diria que é o que acaba consolidando de vez o Ash quanto a figura dessa trilogia original do Evil Dead, duologia, mas ele tá presente no primeiro filme. Enfim, em que ele torna-se esse personagem marcante para Evil Dead como um todo, que eu acho que acaba se tornando também um problema quando a gente volta a revisitar essa franquia, porque o Ash é tão icônico que, claro que a solução que eles encontram, e eu até entendo nesse sentido, é fugir da figura do Ash e trazer outros personagens, outros protagonistas, que ainda seguem essa estrutura de uma pessoa tendo que lidar com essa situação extraordinária e no processo se tornar uma sobrevivente daquilo. Só que, ao mesmo tempo, o que carece nessas continuações é justamente ter um protagonista forte, de personalidade, minimamente carismático com que você se importe. Fora o Ash, nenhum outro protagonista dentro de Evil Dead consegue fazer isso muito bem. 21 anos depois, ressuscitam a franquia Evil Dead nos cinemas. Eu acho que, beleza que é falado a partir de 2020, mais ou menos, que eles começaram com essa ideia. Mas eu acho que o remake de 2013, ele já ocupa um lugar que eu acho que é interessante dentro da proposta da franquia, que é trazer diretores promissores e meio que dar uma liberdade para eles criarem o que eles imaginam que pode ser Evil Dead na visão deles. E normalmente são diretores que não são americanos. A gente pega o filme de 2013 pelo Fede Álvares, ele é um diretor uruguaio. Eu não sou tão fã assim do filme de 2013 dele, eu gosto muito mais do Alien Romulus, que eu acho que ele trabalhando com uma outra franquia e ele cria meio que um pupurri de homenagens e referências a tudo que é Alien, e aí dali pra frente meio que fala, olha, daqui segue em frente, criem coisas novas. O Evil Dead dele, eu acho que é um resgate ao original, no sentido de vamos abandonar o humor que foi presente no segundo e principalmente no terceiro e voltar para algo desse terror mais puro que era presente no primeiro Evil Dead. Onde a gente acompanha a Mia, que é uma pessoa dependente de substâncias, em que ela vai passar um tempo ali na cabana da família junto com seu irmão e outros 3 amigos para tentar superar seus
demônios internos. Só que eles acabam encontrando o bendito do livro dos mortos, e aí os amigos são possuídos e a Mia tem que lutar pela sua sobrevivência. Esse remake, reimaginação de 2013, como eu disse, ele resgata o filme original, então ele vai trazer os elementos lá da casa isolada na floresta, da corrupção dos entes queridos, das figuras familiares, e eu diria até que ele adiciona um outro elemento que os filmes posteriores também tentam buscar, que eu diria até que é um reflexo do cinema de terror mais contemporâneo, que é colocar ali o personagem lidando com algum trauma que, por consequência, pode refletir também em questões da sociedade. Aqui é o caso do Vício. E assim, eu não sou muito fã do filme de 2013, por mais que eu entenda a proposta dele. Eu acho que o terceiro ato desse filme, ele é maravilhoso, ele adoro. Só que é um desafio, é maçante chegar até ele. Pulamos mais 10 anos pra frente, em 2023 vem A Ascensão, que é dirigido pelo diretor irlandês Lee Cronin, que esse ano de 2026 lançou A Maldição da Múmia, que assim, que filme horroroso! Mas, curiosamente, dá pra ver coisas de Evil Dead escondido dentro dessa múmia, que eu achei inusitado. A história aqui acompanha a Beth indo visitar a sua irmã Ellie e ali os filhos da Ellie num prédio abandonado, caindo aos pedaços. Lá acaba sendo encontrado o bendito do livro dos mortos de novo e acaba sendo invocado demônios. A Ascensão foge da questão da cabana da floresta, mas mantém o cenário isolado dentro ali do apartamento, o prédio abandonado, e ele de novo vem trabalhar a questão da temática mais presente, associando ali com a sociedade, que no caso eu diria que é até desvirtuar um pouco o que é a figura materna, a figura da mãe, que deveria ser esse lugar de acolhimento e proteção, acabando se tornando o lugar de perigo e de terror. Eu diria que com a Ascensão, principalmente, o Evil Dead parece que se tornou também uma franquia que busca cada vez mais o gore, a violência mais gráfica, que vai incomodar, que vai causar desconforto. Porque eu lembro que na época que saiu esse Ascensão, muito era falado sobre, não, esse filme aqui, ele choca você visualmente. Tem gente que passou mal assistindo. Talvez eu não seja um excelente parâmetro pra isso, mas eu assistindo e falei, tá gente, parece o Gil do Vigor, sabe? Só isso, sabe? Tipo, não foi algo tão impactante assim pra mim. E aí se a gente pula agora pra 2026 com Em Chamas, o diretor, que é o Sebastian Vanissek, que é um diretor francês, ele chegou numa entrevista para o Combine alguns anos atrás comentar sobre o que ele estava tentando fazer com esse Evil Dead. Eu disse ao estúdio que eu queria fazer um filme cruel, um filme que machuca, do qual você sai abalado. Vou colocar todo o horror que tenho dentro de mim, vai ser catártico, e se eu não arruinar minha carreira com isso, posso até fazer algo diferente depois. Tendo visto o filme, claramente dá pra ver que o diretor buscou isso, sobrando até pra um cachorro ali num determinado momento. Mas ao mesmo tempo, eu fico com a impressão de que nessa ânsia, nessa gana dele querer fazer um filme tão cruel, tão chocante, tão abalante que seja, o efeito acaba sendo justamente o oposto. Porque tudo que eu vejo parece que ele tentando tanto que no final não tem o efeito esperado. Obsessão, que é pra mim um dos melhores filmes de terror do ano até então. Ele é um filme que tem uma proposta totalmente diferente, mas quando ele quer ser incômodo, quando ele quer chocar, ele consegue. E eu acho que esse Evil Dead, o Em Chamas, nessa gana de querer tanto, ele não consegue nada direito. A trama desse filme é sobre a Alice, que acabou de perder um marido e no velório acaba reencontrando a família dele e vai para a casa isolada que essa família tem. E lá ela acaba se deparando com o sogro sendo possuído por uma figura, uma entidade demoníaca, e descobrindo segredos sobre o passado desse seu esposo que faleceu. O Em Chamas, pra mim, ele é um filme ingrato porque ele tem uma ideia no papel muito boa, que, beleza, traz de volta a temática da casa isolada, que é uma característica de Evil Dead, ele traz de volta o livro dos mortos, e a mitologia e tudo mais, só que isso é tratado de uma maneira diferente, inesperada, porque é quase como se a maldição, os demônios, eles fossem algo familiar, hereditário, que persegue a família através da violência e da toxicidade, que eu pensei, pô, isso aqui tem potencial. O problema é no como isso é executado. Porque em vez do filme ser mais frontal, ser mais direto no como ele quer trabalhar isso, é através de um mistério. Ah, o que será que a Alice sofreu no passado, que a família não vê ela com tão bons olhos assim? Por que essa família tem essa questão envolvendo o avô no passado? E como que está ligado com o livro dos demônios e tal? Que assim, é tão óbvio que parece que o filme poderia só simplesmente não tornar isso um mistério.
Fala direto sobre as temáticas que você quer trabalhar, em vez de ficar dando voltas e voltas e voltas. É um filme que é interessante, só que ele perde força justamente no como ele quer contar isso tudo que ele tem em mãos. Eu acho curioso que o Em Chamas, tal qual o filme de 2013, tem um terceiro ato até que bacaninha. E tal qual o de 2013, é um desafio chegar nele. É meio cansativo, é meio maçante, porque é ali que tá o recheio mais gostoso, sabe? Ah, é mais inventivo, vai ter um plano de sequência da personagem fugindo pra se proteger, vai ter uma sequência de um espelho, vai ter a sequência de como a câmera se movimenta dentro do banheiro, que são coisas legais, mas isso já estava no trailer. O que diz muito como o filme em si não tem quase nada. E pensando nessa nova leva de filmes, o de 2026, o Em Chamas, pra mim é o pior de todos. Eu gosto minimamente do de 2023, não gosto tanto assim do de 2013 e esse fica ainda abaixo de 2013. E aí ao longo de 45 anos e 6 filmes, e um sétimo vai sair, eu acho que em 2028, se eu não estou enganado, Evil Dead é isso, ele vai se transformando, vai se mutando, e infelizmente eu sinto que ele deveria ser mais isso ainda do que ele acaba sendo hoje em dia. Ele foi do terror pra comédia com terror, pra aventura medieval, aí ele volta pro terror, ele continua no terror e ele segue no terror, indo cada vez mais pro gore. Sendo que eu acho que talvez a grande coisa que o Evil Dead poderia ser é uma... Não é uma colcha de retalhos a palavra que eu quero usar, mas é ele poder se transformar em qualquer gênero possível. É terror, é comédia, é aventura medieval. Poderia continuar indo pra isso em outros caminhos diferentes, em vez de só ser terror e cada vez mais terror e cada vez mais terror. Parece que esses novos filmes, eles olham apenas pro ou o filme original de 81, ou diria o de 2023 e agora de 2026, olham também para o de 2013. E eles só se afundam cada vez mais nisso em vez de tentar trazer uns outros olhares sobre o que poderia ser Evil Dead. E no fim, por mais que seja uma nova leva de filmes inconstantes em termos de qualidade, eu acho muito admirável como Evil Dead, ele dá voz para diretores promissores e normalmente não americanos. O próximo que vai sair em 2028, eu pesquisei aqui agora, ele é americano, infelizmente. Eu acho que talvez um grande potencial que Evil Dead poderia explorar mais é dar vozes para diretores que não sejam americanos, ou que sejam, mas que não sejam homens brancos, porque dos 4 novos filmes que saíram, todos são homens brancos no final das contas, né? E qual é o seu Evil Dead favorito? Deixa aí nos comentários, vamos trocar uma ideia sobre os filmes, deixa o like se você curtiu o vídeo, assina o canal e a gente se vê na próxima.